Se a Jeep tá onde ela tá, ela deve muito aos antepassados, aqueles modelos que foram pra guerra, aí depois enfrentavam fazendas, enfrentavam um monte de coisa no dia a dia com muita força, muita robustez. E mesmo com Compass e Renegade nas lojas, eles não esqueceram esse passado. Esse aqui é o Jeep Wrangler Rubicon, na sua nova geração, que apesar de não parecer, ele mudou bastante. Aqui no canal até tem uma avaliação da geração anterior do Jeep Wrangler, mas essa daqui, por mais que o visual mantenha muito do clássico, é uma nova geração. Vocês vão perceber que eu estou num lugar diferente, eu estou aqui na Pedra Grande, em Atibaia. Tem alguns carros normais que sobem aqui, não é uma estradinha muito desafiadora, até recomendo quem gosta de um lugar diferente. Aqui é bem legal, e digamos que o Wrangler não foi nem 10% da capacidade dele off-road, mas isso aí eu vou falar quando a gente estiver andando. Mas vamos lá, o que mudou? Vocês vão perceber que ele manteve muito a dianteira clássica, as linhas básicas, né? Mas aí embaixo tem muito alumínio, muito aço de alta e ultra resistência. Para quê? Além de melhorar a rigidez torsional, você não adiciona peso, pelo contrário, ele é cerca de 90 kg mais leve que a geração anterior, mesmo ganhando muita tecnologia. Então a gente tem, por exemplo, capô, portas, boa parte da estrutura usando alumínio. Então esse é um ponto muito interessante. E para quem gosta de nome, de geração, nome de código, essa aqui é a JL, que inclusive tem um escrito na tampa traseira, que eu vou mostrar também, que identifica esse clássico, digamos um clássico americano. Bom, se você aproveitou aqui no canal e viu o vídeo da geração anterior, vai lembrar que ele tinha um motor V6 aspirado. Aqui não. A única opção disponível no Brasil é esse 2.0 turbo de 4 cilindros, que vocês podem até falar que talvez não seja o suficiente, mas aqui a gente está falando de 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. É menos potência do que o V6, que eram 284 cavalos, mas o torque é consideravelmente maior. Lá eram 35,4 kgfm. E aí a vantagem aqui que eu vou contar um pouco quando for dirigir é o torque justamente em baixa, que é muito importante no fora estrada. E vamos dar uma volta agora no Wrangler, que eu quero mostrar alguns detalhes bem curiosos, né? Primeiro que ele resgata muita coisa do clássico, né? Primeiro, para abrir e fechar o capô, ele manteve as travas aqui, tem uma trava aqui no meio, né, de segurança, mas o principal você faz por aqui, não é por dentro do carro. Os paralamas, eles são bem resistentes para aguentar. Eles, afinal, eles são praticamente o primeiro contato quando a gente tem com pedra, alguma coisa, né, que poderia danificar a carroceria. Então eles não são pintados, eles são em preto. Aqui dá para mostrar um pouquinho a suspensão do Rubicon, que ela é 5 centímetros mais alta do que das outras versões. Também vou contar um pouquinho mais das diferenças do Rubicon. E ele mantém algumas coisas legais, por exemplo, as portas você pode tirar para andar. Você vem aqui, tem um kit de ferramenta lá dentro que permite você, com algumas ferramentas, você tirar as portas do carro. E você pode também tirar a parte traseira do teto. As lanternas também mantiveram o mesmo formato, mas totalmente em LED. O step na tampa traseira, uma câmera de ré. Aqui o que eu comentei com vocês de ele ter identificado a geração JL, tem até alguns números, né? Como se fosse uma pequena ficha técnica. Submersão, fabricado nos Estados Unidos, né? Onde ele foi desenvolvido, onde foi fabricado. Carros americanos normalmente tem até essa identificação, é algo bem deles, mas muita característica de carro americano. Uma data que quem tem Renegade sabe que ele tem em cima do painel, que é a data quando a Jeep começou a fazer carros, né? Quando na verdade nasceu o primeiro Jeep, né? Até o próprio Wrangler remete bastante. Então aqui vou até conseguir abrir a porta melhor, a gente consegue ver melhor o Santo Antônio. Então, tanto que, por exemplo, o fato de você poder tirar as portas, os alto-falantes, fica tudo aqui em cima, né? As portas não tem nada, botão de vidro elétrico, é tudo console central. Aqui atrás ainda tem saída de ventilação, de ar-condicionado, porta USB, uma tomada para colocar um notebook, alguma coisa aí com uma tomada tradicional. E as portas
também sai. Aqui eu até deixei de propósito, aqui é mais simples. Você consegue tirar as duas folhas do teto, né, separadas, né? Aqui eu tirei só do motorista, vou demonstrar pra vocês justamente como é que é. Tem 4 travas que você puxa e põe o teto, você pode guardar ele lá no porta-malas, tem algumas bolsas. Eu vou mostrar melhor o interior daqui a pouco já. Mas ó, como eu disse, as portas não tem nada, né? Tem um comando retrovisor e tal, mas os alto-falantes ficam aqui em cima do painel, justamente para você poder tirar tudo do carro. Outra coisa interessante, vamos voltar aqui um pouco para dentro, é que o carro, apesar dele usar carpete, né, dá para ver aqui, ele é facilmente removível, dá para ver que ele tem algumas presilhas. O próprio manual do carro mostra como é que você tira para lavar. E tem alguns drenos de água, né? Então você pode tirar o carpete para lavar o interior do carro, se fizer alguma coisa que suje realmente. Mas ele vem com esses tapetes de borracha aí que já protegem muito bem. Vou mostrar um pouquinho de interior aqui do Wrangler. O ar-condicionado tá ligado, porque aqui tá um bom calor, aqui tá bem quente. Mas o ar-condicionado, a boa notícia é que é automático, de 2 zonas. A tela aqui, ela é bem conhecida na verdade de quem tem Renegade e Compass, né? Uma tela com a mesma interface. Só que tem, por exemplo, algumas diferenças por exemplo, esse aplicativo aqui, que ele tem algumas funções bem legais para quem usa no fora de estrada, né? Aqui tem algumas informações, temperatura de arrefecimento, de óleo, de bateria de voltagem, pressão de óleo, temperatura de transmissão. Isso é bem legal quando você está usando o carro numa situação mais extrema, né? Aqui como é que tá o drivetrain, né? Ângulo de direção, né? Se eu virar o volante aqui, ele põe aqui. Como é que sistema de tração tá ligado, eu vou contar mais ou menos melhor para vocês aqui agora. Também vou contar um pouco sobre a barra estabilizadora, porque que fala conectada ou desconectada, eixo dianteiro e traseiro, e aqui os ângulos, né, de inclinação, né? Mas o resto ele tem igual, né? Tem sistema de navegação, tem Apple CarPlay e Android Auto. Como eu já disse lá atrás, a parte de vidros fica toda aqui, justamente porque você pode remover as portas. Aqui é a parte de mídia, né? Aqui para você conectar para conversar com o Apple CarPlay e Android Auto, um USB-C para quem tem um aparelho já mais moderno. Interessante que ele mantém algumas características, né? Por exemplo, homenageando os antepassados. Vamos ver se eu consigo pegar aqui bem os antepassados, né? Aqui numa manopla de câmbio, por exemplo. Aqui também eu vou mostrar um defeito do painel já para vocês também. Bom, e aqui está o principal, né? O sistema de tração do Wrangler, né? Ele aqui, no caso, eu estou engatado um 4x4 normal, né? Que distribui a força nos 2 eixos, mas eu ainda tenho o 4x2 com a tração traseira. E esse aqui, um 4x4 alto, o que ele é? Ele vai deixar o eixo traseiro engatado, mas não mandando força. E quando ele perceber que tem alguma situação que ele perdeu a tração atrás, ele vai ativar a dianteira. É como se fosse mais ou menos uma tração integral automática. É interessante, por exemplo, como ele foi projetado nos Estados Unidos, o pessoal que usa na neve, alguma coisa assim, é interessante. Mas aqui no Brasil, por exemplo, você vai pegar uma estrada com chuva, alguma coisa aí mais escorregadia, é legal manter ligado. Uma coisa até de segurança, apesar do carro ter controle de tração e estabilidade. Bom, aqui eu tenho um neutro. Por exemplo, você vai rebocar o carro, alguma coisa, ele deixa as caixas de transferência todas no neutro, desplugadas, né, para você poder rebocar o carro sem danos. E um 4x4 reduzido, que reduz uma relação de 4:1, ou seja, ele reduz 4 vezes a relação de marchas, justamente para você ter uma melhor capacidade de fora de estrada. Aqui, outro item do Rubicon é que eu tenho um bloqueio diferencial traseiro, do diferencial traseiro, ou eu posso bloquear o dianteiro e o traseiro, né? É só selecionar aqui o traseiro ou dianteiro e traseiro. E aqui Sway Bar. Sway Bar aqui é a barra estabilizadora que eu posso desativar, eu posso desconectar ela do carro, o que melhora a parte de torção de suspensão, né? Para quem vai usar em coisas muito mais extremas do que eu estou usando aqui, por exemplo. Ela é interessante para você melhorar aquela capacidade de torção, né, dos eixos. Você pode desligar aqui. Então é um carro com um projeto bem extremo. Tem também aqui o assistente de descida, tem start-stop, controle de tração e estabilidade. Então aqui por dentro ele e ele remete bastante ao passado. Ele mantém muito das linhas básicas que a gente viu até na geração anterior. Aqui eu vou aproveitar até para mostrar para vocês o detalhe legal que eu achei do painel Charme. Tem que desligar o carro.
a gente liga, ele aparece ali o clássico virando o novo. Bem interessante essa homenagem dele. Aqui um volante de 3 raios. O carro tem piloto automático tradicional, controle de painel e de som. Nada demais, mas agora vou mandar para falar um pouquinho melhor como é que ele se comporta. Bom, vamos lá então. Acho que muita gente está esperando como é que o Wrangler se comporta, né? Como eu disse, aqui para Pedra Grande não é uma trilha pesada, tá, gente? Tem vários carros aqui, HB20, tem Uno, né? Mas sabe que particularmente, assim, qualquer carro vem, né? Se tiver uma boa altura do solo. Eu tenho um pouco de dó de alguns momentos, assim, né? Porque, principalmente quando chove, igual essa época agora, tá chovendo, então é um pouquinho mais judiado. Mas mesmo assim, ainda é um lugar bem legal, recomendo aí, faz uma procura aí no Google, se for de São Paulo, aqui é bem rápido de chegar. Bom, mas vamos falar do Wrangler, né? Como eu disse, essa aqui é uma nova geração, a JL. E o que eu achei, o que é interessante desse carro? Ele mantém muita coisa das suas raízes, muita coisa das suas características do passado, justamente porque ele ficou muito famoso com a capacidade fora de estrada. Essa aqui é a versão Rubicon, né? Então, como eu já disse, tem alguma diferença. Suspensão mais alta, esses pneus de 33 polegadas, bem cravudos, bem para fora de estrada mesmo, são itens de série dessa versão aqui. Tem proteção extra no assoalho, né? Para quem vai pegar uma coisa com pedra, alguma coisa para não danificar nada. Mas assim, do restante, muita coisa você vai encontrar nas outras versões do Wrangler, né? Tem mais duas versões, né, com 2 e 4 portas aqui no Brasil, sempre com essa motorização. Esse 2.0 turbo, que é uma evolução para esse carro, né? Vou falar até um pouquinho melhor já. E tá ligado a um câmbio automático de 8 marchas. Né? Qual que é a vantagem do câmbio automático de 8 marchas? Lá eram 5 na geração anterior, que eu já tenho 8. Então eu consigo ter um escalonamento de primeiras marchas mais curto, justamente para ajudar no fora de estrada. Mas também tem uma caixa reduzida aqui de 4:1, que transforma esse carro praticamente num trator. Você consegue, como eu disse, isso aqui é 5, 10% do que esse carro pode fazer. Chega a ser uma brincadeira de criança. E a suspensão ainda é bem calibrada por fora de estrada, que você mesmo aqui, numa situação com bastante erosão, bastante buraco, ele não passa muita coisa aqui para dentro. Lógico, você balança igual eu tô balançando aqui agora, mas não é nada que vai judiar de quem tá usando, tá dentro do carro. Bom, no fora de estrada esse carro é uma coisa espetacular, não preciso falar. Mas lógico que para isso ele teve que ter uma direção desmultiplicada, então eu tenho uma direção aqui que não é tão direta. E é uma característica dos carros fora de estrada, se a gente for pegar Jimny Sierra, Troller T4, eles têm essa característica. Justamente é um carro mais focado no fora de estrada. Mas assim, o interessante é que o Wrangler ele evoluiu num ponto de tecnologias, né? Agora você tem uma conectividade, você tem um painel digital, você tem um câmbio de 8 marchas. Ele é um carro bem projetado, mas vamos lá, né? Qual que é a grande questão, né? Se você tá olhando o Wrangler para comprar e você nunca vai pôr esse carro na terra, nem considere. Porque por mais que você consiga usar ele na cidade, ele tem umas dimensões aí, digamos aí, entre um SUV médio, um SUV grande. Ele é um carro que dá pra você usar. Aqui por exemplo, vou dar ré, tá vendo? Um carro menor pra subir. Mas ó, a gente já subiu de ré, tranquilo aqui, sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Tem câmera de ré, sensor de ré. Então, por exemplo, isso aqui não é problema pro Wrangler. Então, mas se você tá pensando em comprar um Wrangler só pra usar na cidade, não fazer em nenhum momento fora de estrada, tira essa ideia da cabeça. Compra um Jeep Compass, um Renegade 4x4, que você vai poder, às vezes, até fazer um pouco disso aqui, né? Já que não é nada que dê tanta dificuldade pro fora de estrada. Porque na cidade, o Wrangler, principalmente o Rubicon, por causa dos pneus, ele acaba sendo um pouco barulhento, né? Esses pneus de cravo alto, você acaba sentindo bastante o uso dele, né? Ele é bem barulhento, você sente vibração, a direção indireta. Na cidade, ela exige um pouquinho de costume. Na estrada, o carro vai muito bem. Ele vem aí, ele consegue andar 120 por hora, sem passar insegurança nenhuma. Tem espaço interno, tem porta-malas, então você consegue usar
ele como um carro normal. Mas se você nunca for usar na terra, não faz muito sentido você comprar um Wrangler, porque essa é a ideia dele, né? Você tem um carro para você fazer muito mais do que isso aqui que eu tô fazendo, né? Isso aqui é uma amostra, brincadeira de criança para ele. Então, se você vai comprar um, pondera. O que eu achei interessante, motor turbo, torque em baixas rotações, uma bela evolução do V6, o V6 ainda está disponível no exterior, mas para o Brasil veio só 2.0. É uma bela evolução porque eu tenho torque de baixas rotações, isso é bom no off-road, é bom na cidade. O consumo dele também não é ruim, se a gente for considerar que é um carro de 1.800 kg, é um consumo aí na gasolina na faixa de 8 km por litro, que é bom, é até melhor do que muitos outros menores, carros menores com o mesmo combustível. Então é interessante, é um carro muito legal para quem está pensando em comprar um carro, mas para brincar realmente no fora de estrada. A grande questão é, como sempre, o Wrangler é um brinquedo de gente com dinheiro. Hoje, a gente está falando mais ou menos de janeiro de 2021, esse carro está tabelado acima de 432 mil reais. Tem a questão do dólar, esse aqui é um carro aí na faixa dos seus 50, 60 mil dólares nos Estados Unidos, e toda a parte de impostos e tudo mais que um carro importado tem. Mas é um brinquedo ainda para poucas pessoas. 400 mil reais é bastante dinheiro, mas para quem pode é uma ótima opção. A única, na verdade, na categoria, até a chegada do Ford Bronco aí para 2022 talvez, né? Do Bronco, não Bronco Sport. Mas é um brinquedo bem interessante, e se eu pudesse eu teria tranquilamente, mas para fazer muito mais do que isso aqui quando a gente fala em off-road. E é isso, o que vocês acharam da avaliação do Jeep Wrangler Rubicon, a nova geração, a JL do Jeep? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, caiu aqui por alguma busca, ativa a notificação e a gente se vê numa próxima. Valeu!